lá então. Pronto, essa daqui. Complete as igualdades, essa mesmo? Eu lembro que algumas eu fiz. Não, falta uma anterior aqui, questão 19. Em geral, A elevado a m, n, é diferente de A, aí vocês estão vendo aí, que não tem como ler porque são expoentes, no caso são letras. Considera-se que n é uma potência de m, e não de A elevado a m. Mostre indicando cada expressão na forma de uma única potência que, lembra que eu falei isso para vocês? 3 elevado à quarta potência, 4, a quarta potência de 3 ao quadrado é diferente de 3 elevado à quarta potência de 2. Bora lá. Qual é o resultado de quarta potência de 3 ao quadrado? Qual é o resultado? Qual é a regra que eu aplico aqui? Potência de potência, não é isso? Significa que eu vou multiplicar. Por que multiplicar, professor? Porque é o seguinte, isso daqui é isso aqui, ó. 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. O que é que acontece quando eu tenho potência de bases iguais? Eu conservo a base e somos expoentes. 2, 4, 6, 8. É a mesma coisa que fazer 2 vezes 4. Já a quarta potência de 3 ao quadrado, que é, no caso, 3 elevado à quarta potência de 2, que é esse aqui, é o parênteses que faz muito efeito. Faz a diferença que é bem grande. Isso aqui é isso, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quem está elevado à quarta potência é o 2 e não, ó, o 3 ao quadrado. Aqui, ó. Aqui, nesse primeiro exemplo, quem está elevado à quarta potência é o 3 ao quadrado. E aqui não, quem está elevado à quarta potência é o 2. Olha que diferença. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui é 3 elevado a 16. Tá aí. É isso que ele quer que você faça nessa questão. Escrever na forma de uma única potência e mostrar que eu tenho resultados diferentes nesses casos aí. Vamos lá, continuando. Souberam responder essa questão ou ainda estão em dúvidas? Pergunta, viu? Vocês estão calados? Não fica calado não. Oitavo ano é para perguntar bastante. Vamos lá. Próxima questão. Complete as igualdades, tornando-as verdadeiras. 3 elevado a quanto teve como... Isso. O que você observou ali, a base inverteu, não foi isso? Se a base inverteu, é porque o expoente era negativo. Então, aqui é 3 elevado a menos 4. E 1/3 elevado à quarta potência é igual a 1, o quê? Isso, 1/81. Então, a resposta aqui, ó, é 81.
Bora lá. Na letra B, o que é que você tem aí? Você tem uma propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Aqui eu tenho 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado, de modo que o resultado, colocando em uma única potência, deu 3 elevado ao quadrado. Para dar 3 elevado ao quadrado, você tem que concordar comigo que soma de dois números de sinais diferentes, okay? Adição de sinais diferentes, eu vou dar o sinal do maior e subtrair. Olha só, o que está acontecendo? Aqui é menos 3. Para dar menos 2, esse número daqui, ó, do expoente, tem que ser um número quê? Positivo ou negativo? Positivo. Então, 3 menos 3 mais quanto vai dar 2 positivo? Isso. Então, aqui o expoente é 5. Bom, para quem não entendeu, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar a base e efetuar uma adição entre expoente. Então, menos 3 mais 5 vai ficar 3 elevado ao sinal do maior e subtrai ao quadrado, que é o resultado que está aqui. Vamos lá. No item C, é parecido com o item A. O que é que você tem aqui? Menos 2 quintos elevado a menos 4. Você já reparou que ele inverteu a base. Quando inverte a base, o que é que acontece com o expoente? Isso, então aqui vai ficar 4. Que é a mesma coisa que eu escrever 5 elevado à quarta potência sobre 2 elevado a quanto? 2 elevado a 4. E aí você vai ver aqui, ó, 5 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, não é isso? E ele já colocou ali 25. Significa que ele já multiplicou 2 vezes. Se ele multiplicou 2 vezes, é porque meu expoente resta quanto ainda? Quantas vezes para ele multiplicar? Mais 2 vezes, isso mesmo. Então, ó, ele já fez aqui, ó, 2 elevado à quarta potência é 2, ó, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ele já fez isso aqui, ó. Ou seja, ainda resta esses dois números aqui. Por isso ele está aqui como expoente. A mesma coisa aconteceu com o 25. Por que 25? Professor, eu não entendi por que 25. Aqui tem 5 elevado à quarta potência, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ele já resolveu os dois primeiros, que deu 25. Restam quantos ainda? 2. Então, por isso, foi elevado ao quadrado. 25 elevado ao quadrado deu 625. Então, quanto é 4 elevado ao quadrado? Isso, 16. Vamos lá, continuando. Menos 2 elevado a menos 3. O que foi que aconteceu com a base? Inverteu, não foi isso? Inverteu, o expoente ficou positivo. Então, ficou menos 1 meio elevado ao cubo, base negativa, expoente ímpar. Eu já tenho um resultado negativo aqui. 1 elevado ao cubo dá 1. E quanto é 2 elevado ao cubo? Isso. Menos 1 oitavo. Bom, letra E tem que pensar um pouquinho mais. Aí você já vê ali, ó, 512. Mas a base é 2. O que você tem que entender é o seguinte. Significa que eu peguei o número 2, aqui já tem ao cubo. Isso daqui, ó, já dá 8. Eu tenho que chegar num total de 512. Espera aí. Ou seja, eu tenho que multiplicar até o total da 512. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16,
16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Vezes 2, 512. 2 elevado a quanto dá 512? E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a 9. Então, então 2 elevado a nona potência é a mesma coisa que 512. Agora eu quero que você olhe direitinho daqui, ó. Tá vendo que ele não tem parênteses. Então é isso que eu quero que vocês observem. Eu vou até dar uma ampliada. Significa que eu tenho que fazer um jeito desse expoente do 2 ser 9. Aqui eu já tenho 2 elevado ao cubo. Quem é o número que eu vou colocar aqui no quadradinho para ele virar 2 a nona e o resultado dá 512? Então quer dizer que 3 elevado à sexta potência dá 9? Isso, ao quadrado, porque ó, a regra diz o seguinte, ó. Deixa-me reduzir aqui para poder mostrar. Isso daqui fica assim, ó. Como é que eu resolvo isso aqui quando não tem parênteses? 2 elevado ao quadrado de 3. Então eu tenho 2 elevado à nona potência, que é 3 vezes 3, que dá 512. É a mesma coisa também que eu escrever 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a quanto para dar 512, ou seja, para dar 9 como expoente. Aqui é outro caso, viu? Aqui já é outro caso. Aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. O que é que acontece com os expoentes quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base? Diz aí. Soma, gente. Eu já tenho 2 ao cubo. É isso mesmo que está ali? 2 ao cubo. Qual é o número que eu devo colocar aqui para meu resultado dar 2 elevado à nona potência? Porque minha ideia o tempo inteiro é ter fase... Oi? Isso. Acabou. Seis. Dois elevado à sexta potência. Vamos lá. O outro foi um desafio, se eu não me engano. Anota aí. Deixa eu ver aqui. Jogo das potências. Podemos? Vamos lá. Eu vou ler aqui do lado. Ó. A figura a seguir representa um tabuleiro de um jogo chamado Jogo das Potências. A linha destacada em azul é a linha da base do tabuleiro. Em cada casa localizada imediatamente acima da linha da base é calculada por meio do produto das casas nas quais ela se encontra apoiada. Observe a casa 8 destacada em vermelho e está apoiada nas casas 2 e 4. Logo, 2 vezes 4 é igual a 8. Então é isso aqui que ele está mostrando. Então, ó, 2 vezes 4 dá 8, 4 vezes 8 dá 32, 8 vezes 16 dá 128, 16 vezes 32 dá 512, pelas casas que eles estão apoiadas. O que é que eu vou fazer aqui? Na próxima casa, eu tenho 8 vezes 32, mas vamos ver o que é que ele quer. Além disso, cada casa localizada abaixo da linha da base é metade do produto
das casas que estão imediatamente acima dela. Então, nós temos aqui o seguinte. 8, cadê? A metade seria 4, 32, é isso mesmo? Cadê? A casa localizada abaixo da linha da base é metade. Pronto. Então, isso, 8 dividido por 2. É isso, 32, 32 dividido por 8, 4. Isso, vamos lá. 2 vezes 4, 8, metade dá 4. 4 vezes 8, 32, metade dá 16, é aqui. 8 vezes 16 dá 128, metade dá 64. Pronto. Observe que a casa 64 destacada de verde está abaixo de 8 e 16. Logo, 8 vezes 16 dividido por 2 vai dar 64. Com base nessas regras, preencha as casas em branco. Pronto, vamos lá. Como serão números muito grandes, gente, a gente vai ter que escrever isso aqui em forma de potência. Vamos ver aqui como é que vai ser. Deixa eu botar aqui. Bom, como é que vai ficar isso aqui fácil para vocês? Ao invés da gente usar 2 vezes 4, 8, porque cada vez vai ficando muito grande, tá vendo? Imagine eu fazer aqui, ó, 128 vezes 512 e colocar o resultado aqui. Para começar, não vai ter espaço. Então, é mais prático a gente fazer assim, ó. Esse 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. O 4, ó, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Quando a gente multiplica a potência de bases iguais, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado, dá 2 elevado ao cubo, não é isso? Quanto é 2 elevado ao cubo? Não é 8? Deu justamente o número daqui de cima. Então, a gente, ao invés de nós usarmos, olha, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 32, aqui eu tenho 128, aqui eu tenho 512. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Aí as próximas linhas vão ser mais fáceis. Se eu pegar 512 aqui, ó, que é o maior que está aparecendo aqui, e fatorar, ó, dá 256. Por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 16, dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, se você reparar, ó, eu tenho 8. Aqui na própria linha você vê, ó, 8 é 2 elevado ao cubo, ó, 1, 2, 3, tá vendo? 16 é 2 elevado à quarta, ó, 1, 2, 3, 4. O número 512 é quanto? 2 elevado à nona potência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? Já que é uma multiplicação e a gente sabe que as potências, quando se multiplicam, eu somo os expoentes, então, 2 elevado ao cubo e 32, que é 2 elevado à quinta potência, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência é igual a quanto? Dá quanto, gente? 2 elevado a quanto? Ô, gente, por favor, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. Multiplicação, conserva a base, somos... Isso. Então, aqui é 2 elevado a 8. Ah, mas professor, eu coloquei números. O problema é que a gente não tem esse espaço aí, que os números vão ficando cada vez maiores, se vocês repararem. E a gente não vai ter esse espaço. Então, 2 elevado a 8. Então, aqui a gente já sabe que é 2 à quinta. 128 é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 5 mais 7 dá quanto? 5 mais 7 dá quanto? Entendeu por que aqui vai dar 2 elevado à 12ª potência? Ou não entendeu? Fala, professor, não entendi. Por que aí dá 2 elevado a 12? Senão vou ter que passar.
que é o seguinte, 2 elevado ou 32 é 2 elevado à quinta. Multiplicando com 128, que é 2 elevado à sétima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Por isso deu 2 a 12. Bora lá, 128, a gente já sabe que é 2 elevado à sétima. Vezes, e 512 é 2 elevado à nona. Tá vendo aqui? 7 mais 9 dá quanto? Pronto, então aqui é 2 elevado a 16. A partir daqui já fica fácil, ó. Esse quadradinho aqui vai ser 2 elevado a quanto? E isso porque somos expoentes. A partir desse quadradinho, dessa linha daqui para cima, você já não tem mais como multiplicar o número que está ficando extremamente grande. Bora lá. E nesse quadradinho daqui é 2 elevado a quanto? 28. Pronto. E esse último aqui é 2 elevado a quanto? Isso. 48. Bora lá. É metade, não é isso? Concorda? Pronto. Para baixo é metade. Vou mostrar para vocês que realmente funciona. Então, significa que a gente vai fazer agora uma divisão. Então, olha o que ele falou aqui. Eu fiz 8 vezes 16, deu 64. 8, a gente sabe que é o quê? 2 elevado ao cubo. Correto? A gente tem que fazer divisão do maior para o menor. 2 elevado a 16, ou 16 é 2 elevado à quarta potência. Vezes. E o 8 é 2 elevado ao quê? Ao cubo, correto? Dá 2 elevado à sétima. Tudo bem? Mas só que ele disse que é metade. Metade desse resultado. Então, significa que eu vou pegar 2 elevado à sétima potência e dividir por 2. O que acontece quando eu tenho expoentes? Divisão entre potências de expoente de mesma base. Isso. Então, eu vou fazer 7 menos 1. Olha esse 2 elevado a sexta não dá 64. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, 64. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, significa que eu vou ter 4 vezes 16 e depois pegar a metade. 4 vezes 16, a gente já vai ter um número muito grande. Ah, professor, eu posso usar a calculadora? Pode, mas dá mais trabalho. Aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência, que é 2 ao quadrado. Ou, 4 é 2 ao quadrado, concorda comigo? E aqui 16 é 2 elevado ao quê? A quarta potência, não é isso? Qual é o resultado? 2 elevado à sexta. Mas qual é a metade de 2 elevado à sexta potência? Isso. 2 elevado à quinta potência. Tá aí. Então, esse número daqui, ó, eu poderia ter colocado 32 se quiser, porque agora os números estão ficando menores, tanto faz você colocar ele ou não. Vamos lá. Vamos raciocinar aqui. Nós temos o seguinte. Próximo. Eu tenho 16, que é 2 elevado à quarta potência, vezes 64, que é 2 elevado à sexta, não é isso? Qual é o resultado? 2 elevado a 10. Mas qual é a metade de 2 elevado a 10? E 2 nonos não, 2 elevado a nona. 2 nonos é fração.
Então, vai lá. Bora lá. Nós já conhecemos 64. 64 é 2 elevado à sexta potência. Vezes 256. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava potência. Qual é o meu resultado? 2 elevado a 2 elevado a 14. E a metade de 2 elevado a 14, não vou nem colocar ali, para vocês me dizerem. Qual é a metade de 2 elevado a 14? Muito bem. Ufa! Eu pensei que alguém ia pegar o 14 e ia dividir por 2. Não é, a gente subtrai os expoentes. Então, 2 elevado a 13. Pronto, agora está em forma de potência, fica mais prático para a gente resolver aqui. Então, aqui eu tenho 5 mais 9 e pego metade. Então, 5 mais 9 dá quanto? Qual é a metade de 2 elevado a 14? Pronto, 2 elevado a 13 também. 9 mais 13 dá quanto? 20 e... quase isso. 22. Mas qual é a metade de 2 elevado a 22? 2 elevado a 21. Isso. Agora eu tenho 2 elevado a 13 vezes 2 a 21. Quanto é que dá? Pronto. E aí, como é que fica a metade de 2 a 34? Pronto. É complicadinho. Para pensar, para raciocinar esse tipo de questão, é meio trabalhoso para vocês. Eu bem sei que é. Tem mais alguma? Não. E aí, a gente vai rever aqui, vamos pegar, vai acabar a gente não fazendo de novo. A mesma coisa no finalzinho da aula, a gente vendo aquele assunto que nós finalizamos a aula passada, mas a gente vai concluir ele na quinta-feira, que aí a gente vai ter mais tempo para poder trabalhar. Mas vamos lá. Que foram as potências de expoente fracionário. Quem me lembra? Vamos ver se vocês estão lembrados. Eu tenho o seguinte: 4 elevado a meio. O que é que acontece com isso aqui mesmo? Quem pode me dizer? Quem lembra aí o que é que acontece? Quando eu tenho uma potência com expoente que é um número racional, que é um número que pode ser escrito na forma de fração, que é um expoente fracionário, eu vou ter o denominador dessa fração como o que mesmo? Índice da raiz e esse numerador ele vai ser o que? O expoente do radicando. Então significa que 4 elevado a 1 meio é a mesma coisa que eu escrever raiz quadrada, porque ó, o índice está aqui, ó, é o número 2 de 4. Resolvendo, eu vou ter o quê? 2. Vamos lá. Então significa que eu tenho aqui o seguinte. Escrevendo isso aqui na forma de radical, como é que fica? Diz aí. Bora, gente? Raiz cúbica de 8.
Ah, mas você falou, ah, professor, mas o senhor colocou o número 1 ali dizendo que era o expoente do radicando, mas ele é. A gente sabe que o radicando, o expoente 1, ele não vai alterar nada. Qual é a raiz cúbica de 8? 2. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos pegar números maiores aqui. Eu tenho o seguinte. E aí? A primeira coisa que você vai dizer... Ah, pronto. Olha só o que é que eu vou mostrar para você. Raiz oitava de 256 elevado à quarta potência. Vamos lá? Esse 256, nós já vimos lá. Nós sabemos que 256 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? Isso. Então, eu tenho uma raiz oitava de 2 elevado à oitava potência, só que esse 2 elevado à oitava potência está elevado à quarta potência também. Olha que interessante. O expoente é igual ao índice. Lembra que eu falei isso para vocês? A raiz acabou. Significa que eu tenho o quê? 2 elevado à quarta potência. E aí? 16. Pode ser feito de outra maneira? Olha para cá. A mesma questão. 256 elevado a 4 oitavos. Você poderia ter simplificado o expoente. Muito mais prático. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi de 256 elevado a meio, que é a mesma coisa de escrever raiz quadrada de 256. E a gente sabe que 256 é 2 elevado à quarta potência. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a... Cadê? 256 é 2 elevado a quanto? É a oitava? Pronto. Aí você vai dizer assim, ah, mas professor, não tem o mesmo expoente. Lembra que eu falei para você, o expoente não é igual ao índice. O que a gente pode fazer nesse sentido? Simplificar, não é isso? Então, quer dizer que a raiz acaba e ficou 2 elevado à quarta potência, que é a mesma coisa que o quê? 16. Ambos vão chegar no mesmo resultado.